Hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente multiplica plantas pendentes, como a jiboia e a peperoni que a gente tem aqui ao meu lado. Acompanhe esse vídeo que assim vocês vão saber também como que a gente pode ter mais vasos delas nas nossas casas. A jiboia, que é o nome popular dessa planta, é uma ótima opção para a gente ter nos ambientes internos das nossas residências, sejam casas ou apartamentos, porque ela se adapta bem à luminosidade indireta. É uma planta muito resistente e fácil de cuidar. A gente pode ter ela desde nessa forma pendente, mas também é possível cultivá-la de outras formas, né? Inclusive subindo em estacas ou árvores, enfim. Aqui eu quero mostrar para vocês que os ramos da jiboia apresentam alguns pontos que eu estou indicando como potenciais locais de desenvolvimento de novas raízes. E é a partir então desses ramos da jiboia que a gente faz então a multiplicação dessa planta, obtendo então mudas, né, e que a gente pode plantar e gerar novos vasos. Após a identificação dos ramos que você vai utilizar, você faz o corte. Eu prefiro fazer já lá na base para utilizar o máximo possível do ramo. Toma cuidado com a limpeza também das ferramentas para que você não prejudique a planta, né, transmitindo doenças ou outros agentes. E aqui a gente tem então o ramo, né, que a gente vai utilizar um deles para fazer esse processo. Dependendo de quantos vasos adicionais você quer fazer, ou mesmo também do tamanho desses vasos, ou do quanto que você quer que eles fiquem mais cheios ou não tão cheios assim com a planta, você precisa de mais ramos. Nesse caso, vocês vão me ver, eu vou cortar pelo menos uns 3, 4 ramos para poder fazer esse processo de multiplicação, porque eu pretendo fazer em pelo menos mais 2 vasos. Próximo passo é o preparo do substrato que a gente vai utilizar, e aqui no caso eu vou aproveitar a terra comum de um vaso que eu desfiz há pouco tempo, vou incorporar nela o composto orgânico do minhocário, que é um ótimo adubo, então eu vou misturar para tornar esse solo mais fértil. Estou desfazendo os grumos, que o composto orgânico do minhocário acaba ficando cheio dos pedaços, então eu vou desmanchando e misturando com a terra. Eu adiciono um pouquinho de areia também, porque a areia dá a característica do solo ficar mais drenável, né? Mas foi pouca coisa. Essa planta gosta de um solo por característica que mantenha a umidade e seja bastante fértil. Então, realmente predominou o componente de terra e de composto orgânico. Com o substrato pronto, a gente parte para a montagem do vaso. E se tratando de um vaso pendente, né, o mais adequado até seria o vaso do tipo cuia, que é mais raso e com a boca mais larga, favorece, mas como é um vaso para o banheiro da minha mãe, ela quem escolheu e ela gostou muito desse roxo, então a gente vai fazer o plantio nele mesmo. Aqui vocês me veem adicionando a primeira camada de argila expandida para criar a camada de drenagem, então em todo o fundo desse vaso. Em seguida, a gente adiciona o substrato e nesse caso eu já vou preencher praticamente todo o vaso. Quando a gente faz o plantio com mudas, que a gente compra em vasinhos, ou mesmo o replantio de um outro vaso para esse vaso que a gente está criando no momento, a gente tem geralmente um volume grande, né, das raízes, do solo aderido a elas para acomodar no vaso. E aí por isso que a gente geralmente coloca menos substrato e depois completa. Agora, a partir dos ramos que a gente retirou da planta principal, a gente vai fazer uma subdivisão e cortar em pedaços menores para que cada um desses pedaços origine uma muda, que então vai se desenvolver numa planta. O recomendável é você planejar para que você faça o melhor aproveitamento possível desse ramo. Eu recomendo que você faça o corte a cada 2 folhas aproximadamente, 2 a 3.
Isso porque, como eu mostrei para vocês, no local de onde sai cada uma das folhas, na parte inferior, tem o potencial de desenvolver novas raízes. E cortando a cada 2 folhas, o que a gente vai fazer é retirar a folha mais de baixo, que vai ser a porção que inclusive a gente vai enterrar, naquele ponto que se desenvolve as raízes, então elas vão crescer, e a folha de cima a gente mantém para que ainda auxilie também a planta no seu desenvolvimento, né? Já que essa folha se mantém fazendo fotossíntese. Como vocês vão ver, eu vou fazer esse mesmo procedimento para cada um dos pedaços que a gente vai enterrar. E tomem bastante cuidado para vocês não fazerem ao contrário, enterrando de ponta cabeça e cortando a folha errada. A parte mais jovem é aquela que fica para cima. A folha mais antiga é aquela que a gente tira e o raminho a gente enterra. Depois de distribuídos os ramos pelo vaso, a gente dá o acabamento inteirando o substrato e outras medidas que façam necessárias. E por fim a gente rega o vaso, isso acomoda melhor todo o substrato, né? Além de, claro, já fornecer água para o desenvolvimento das raízes que vão acontecer agora a partir desses ramos. Até aqui eu mostrei para vocês o processo da multiplicação, mas fazendo diretamente o plantio no substrato. É uma das possibilidades, mas a gente pode também cortar esse ramo principal e mantê-lo submerso parcialmente, claro, por algum tempo até que as raízes cresçam um pouco e depois a gente passa para o substrato. Nesse caso, como eu estou mostrando para vocês, ao invés de cortar a cada 2 folhas, eu estou cortando a cada folha. Isso porque, como eu mostrei para vocês, abaixo de cada uma delas é possível o desenvolvimento de raízes. E como eu vou colocar em água, todas elas vão desenvolver suas próprias raízes e gerar mudas. Então a gente não precisa cortar a cada 2. E então a gente utiliza um recipiente qualquer, né, mas de um tamanho adequado, coloca a água e emerge cada uma dessas folhas. Apenas a porção do caule, né, que é o cabinho ali delas. E a gente vai manter assim por algum tempo, aproximadamente 1 a 2 semanas, que é o tempo que as raízes se desenvolvem o suficiente para então a gente passar para os vasos. Por aqui passaram 2 semanas, um pouquinho mais, com as folhas na água e elas se desenvolveram dessa forma, as raízes. E aí agora eu vou fazer o plantio. Vocês podem ver, eu acabei colocando nessa estrutura que eu mesma criei aqui, foi só para facilitar as folhas ficarem sobre o potinho, né, com água, e facilitava tanto para eu verificar o desenvolvimento das raízes, como para também trocar a água. É adequado que a gente troque a cada 2, 3 dias, né, para evitar o desenvolvimento de insetos também. Aqui vocês estão me vendo retirar dessa estrutura as folhas que já desenvolveram suas raízes, a gente já tem mudas então, né, para fazer esse plantio. Eu separo cada uma das mudas, né, que as raízes se emaranham um pouco, para ter noção da quantidade, né, e depois poder distribuir melhor pelo vaso. Então a gente faz o plantio de cada uma delas. O substrato utilizado é o mesmo que eu já mostrei para vocês. A gente abre um espaço no substrato para poder acomodar as raízes e vai colocando cada uma delas.
Depois de acomodar as mudas, sendo bastante gentil e cuidadoso para não danificar as raízes, a gente adiciona mais substrato, tanto para dar a cobertura final como inteirar o vaso. Conforme eu adiciono o substrato, eu dou umas leves apertadinhas, muito suaves mesmo, para não danificar essas raízes recém-desenvolvidas. Para terminar, eu vou adicionar água, assim como no outro vaso, e vou manter eles dois em um ambiente de bastante luminosidade, mas sem incidência solar direta. Aprendeu como se faz? Vai multiplicar na sua casa também? Se você gostou do conteúdo, curte, comenta, compartilha, que assim mais pessoas vão ter acesso a essas informações. Até a próxima!